Lista de todos os participantes para sortear os brindes e a gente já vai entregar, eles já vão chegar aqui. Mas ele vai... Pela ajuda aí da equipe com as questões de TI. Então, vamos retomar a nossa sessão da tarde agora, para aprendermos ainda mais. Vamos ter agora a sessão Sustentabilidade Financeira da Publicação Científica na América Latina e Caribe.
Essa sessão, ela traz, ela discute no contexto pós-pandêmico, a retomada das pesquisas dos periódicos científicos, tem procurado estabelecer políticas de sustentabilidade, considerando a América Latina e Caribe como regiões relevantes na construção e publicação do conhecimento global. Então, nesse sentido, esse painel ele versará sobre as políticas de sustentabilidade dos periódicos científicos, abordando as práticas relacionadas à cobrança da taxa de publicação, com seus valores, que muitas vezes são exorbitantes, abordará a temática das políticas de isenção ou descontos, abrangendo os países de baixa renda e sua repercussão em países do Cone Sul-americano, como o Brasil, por exemplo, e, levando-se em conta a importância e abrangência da base de dados Cielo, será discutida a sua política e diretrizes para os periódicos da base no que se refere à cobrança para o processamento de artigos e sustentabilidade. A coordenadora desta sessão é a professora doutora Edna Frasson de Souza Monteiro. Ela é livre docente em técnicas operatórias e cirurgia experimental pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ela é docente na disciplina de Cirurgia Geral e do Trauma da Faculdade de Medicina da USP e médica... Opa, um mosquito aqui. E médica na disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica da EPM, que é a Unifesp. Na ABEC Brasil, ela participou como membro do Conselho Deliberativo e atualmente é a segunda tesoureira na diretoria. Ela é editora-chefe da revista Acta Cirúrgica Brasileira desde fevereiro de 2015 e pertence ao corpo editorial da revista da Associação Médica Brasileira e do Brazilian Journal of Transplantation. A Edna, ela tem 2 filhas, e ela é avó de 2 menininhas e tem um terceiro aí vindo ao caminho. Parabéns, Edna, por favor, muito obrigada e venha compor a mesa. Bom dia de novo, né? Eu quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa sessão, a gente se encontrando novamente, né? É muito bom estar de novo juntos, participando dos eventos, nos encontrando nos coffee breaks, discutindo, acho que é bem bacana. Então, é uma satisfação enorme estar aqui. Nesse painel, nós vamos ter 3 palestrantes. A primeira que eu vou convidar é uma professora que é do Uruguai, e a apresentação vai ser pelo Zoom. Então, eu vou chamando de acordo com as apresentações, para depois nós compormos a mesa. Tá bom? Então, a primeira apresentação vai ser feita pela professora Silvia Piovesan. Ela é doutora em odontologia pela Faculdade de Odontologia UDELAR, no Uruguai, mestre em ensino universitário, mestre em bioética da Universidade Livre das Américas, professora adjunta grau 3 na UDELAR também, docente de odontologia legal e bioética, professora adjunta no Departamento de Publicações, equipe da editora da revista Odontoestomatologia até 2020, e atualmente é presidente da Associação Uruguaia de Revistas Acadêmicas, a AURA, e é secretária da Sociedade Uruguaia de Investigação Odontológica, divisão da Associação Internacional for Dental, Oral and Craniofacial Research. E ela também pertence à LAEC, né, a recém-criada Associação Latino-Americana de Editores Científicos. Então, ela estará conosco online. Bem-vinda, Silvia, é uma satisfação recebê-la. Por favor, pode começar a sua apresentação. Muito obrigada, Edna, por tua amabilidade. Eu quero agradecer a Beck por o convite, mas agora eu vou falar espanhol.
de pagar. El título que le he elegido para la presentación es el protagonismo individual y colectivo para la sustentabilidad de las publicaciones científicas. Y esto se debe a que el conocimiento y el desarrollo, como todos sabemos, están íntimamente relacionados para el progreso de los países, de los pueblos, de la humanidad. Pero considero que es importante plantarnos desde el comienzo en la importancia entonces que es la formación del estudiante en las diferentes áreas y disciplinas para poder valorar la actividad de la investigación y entender la importancia que tiene ese conocimiento adquirido para transferirlo al resto de la sociedad. En ese proceso en el cual es importante entonces tener en cuenta lo que significa hoy día hablar de ciencia abierta, como ese ciclo de producción de conocimiento científico que va desde la propia concepción a la recolección de la información, de los datos, a su procesamiento y finalmente a esa forma de distribuirlo y divulgarlo a partir de las publicaciones científicas. Es importante entonces tener en cuenta qué conducta debe seguirse desde el inicio de la investigación. Y hablamos entonces de la integralidad y de la integridad de la investigación, en donde es fundamental la responsabilidad, porque desde, como dije anteriormente, el inicio hasta la publicación es importante llevar adelante entonces el hecho de, con libertad responsable, seguir adelante en ese proceso de lanzar el conocimiento a la sociedad. No podemos dejar de lado los aspectos éticos que están relacionados entonces a lo que buscamos de esa llegada en acceso abierto y ciencia abierta, pero aún más importante, educarnos en cómo poder conservar, mantener, guardar esos datos obtenidos y tenerlos a disposición, ya sea del lector común y corriente o del otro investigador que necesita de ellos para poder avanzar en el conocimiento. Otro aspecto interesante e importante es el de los ciudadanos como finales beneficiarios de esa investigación, los cuales también deben participar en esa concepción y en esa responsabilidad social compartida. Esa responsabilidad que abarca desde el individuo hasta lo estatal y lo corporativo. Pero nos aparecen problemas o retos o desafíos, como los querramos llamar, y es en cuanto a la presión que se siente por la publicación y por la divulgación, y más aún por la evaluación de lo adquirido en la ciencia. Y aparece un problema llegado al mismo, que es la financiación de todo este proceso. Se nos suma desde hace un tiempo que ya no estamos en los formatos papel, sino que, por suerte, tenemos hoy día otra forma de transmitir y de llevar adelante esa divulgación a través de herramientas tecnológicas, de las cuales debemos aprovechar lo bueno y cuidarnos de los peligros y retos que nos presentan. Basados en las declaraciones e iniciativas de las 3B y con el fin entonces de ir hacia adelante en una Internet que nos permite llegar a los distintos lugares y momentos para que los investigadores y la sociedad llegue al conocimiento, de una manera que también esa información puede quedar guardada, archivada y a disposición en el tiempo, y que además toda la sociedad de forma inmediata puede llegar a ella, seguimos adelante con otro tipo de declaraciones como las de la UNESCO recientes de hace 2 años, en donde valores y principios se unifican para poder lograr esto que llamamos, y este movimiento que todos adherimos, de ciencia abierta. Este modelo que nos permite y que tiene por finalidad entonces
llegar a un conocimiento que esté disponible en forma abierta, como decimos, pero también en forma gratuita en Internet, permitiendo entonces a nosotros poder leer, descargar, copiar, distribuir y usar ese conocimiento. Pero si hablamos entonces de un acceso que queremos que sea abierto y gratis, tenemos que empezar a pensar en otro problema que nos surge, que es el modelo de negocios que garantiza la sostenibilidad de las revistas científicas. Porque mantener la revista científica, elaborar la divulgación por cualquier medio, es una tarea que evidentemente va a exigir trabajo, tiempo, inversión. Y por lo tanto, tiene un costo asociado a cómo podemos cubrir esas tres actividades. Entonces, se nos enfrenta la necesidad de recurrir a alguien que financie, a alguien que sea fuente de financiamiento. Tenemos dos opciones, seguramente, si ponemos en extremo el tema. Tenemos un sistema comercial que resulta cerrado y caro, y por otro lado, uno que se nos presenta como amplio, inclusivo y deberíamos decir sustentable. Porque el conocimiento es un bien común y no un bien mercantilizado. Entonces, la inversión en el sistema científico y en el sistema que nos garantice recursos para las publicaciones es nuestro desafío. Como dije anteriormente, esto arranca o nace o comienza desde un individuo, un autor, un investigador y su equipo o sus acompañantes en el equipo que nos llevan en ese proceso de adquirir conocimientos nuevos útiles para una ciudadanía cada vez más integrada a este proceso de investigación, que finalmente desencadena la divulgación y la llegada a lectores de distinto tipo. Así se han producido y han surgido los 4 modelos clásicos de sostenibilidad, en el cual aparecen las formas de derechos y cómo se explota y usa esa posibilidad de llegar al conocimiento. Conocemos la vía dorada, donde hay que pagar por publicar y no pagar por leer. Ese conocimiento está a disposición inmediata, pero alguien debe pagar para publicar, y que muchas veces no puede ser el autor. Entonces aparecen las instituciones a la cual pertenecen los autores, aparecen las bibliotecas que destinan parte del dinero que era para comprar suscripciones a apoyar a los investigadores, aparecen los organismos que financian los científicos y, por supuesto, todo lo que significa el Estado y el gobierno para apoyar la investigación. Hay un modelo de membresía de por vida que han inventado y que también exige un pago masivo y grandioso para poder seguir publicando con ese único pago. Pero en este tema aparecen también los desafíos que nos enfrentan editores depredadores que ofrecen para poder estar en la vidriera de exposición a, investigadores, algunas veces jóvenes que quieren realizar su carrera académica, que se ven tentados a incursionar y a aceptar las propuestas de esas ediciones que no corresponden a lo que nosotros perseguimos, de una evaluación de calidad, de un acercamiento a la sociedad y de una posibilidad de conservar ese conocimiento en forma permanente en repositorios confiables. Tenemos la vía diamante, que ha sido la que ha impulsado mayoritariamente América Latina y el Caribe, y la cual entonces la financiación es por subsidios universitarios o de organismos gubernamentales, en la que utilizamos software de código abierto como el OJS y plataformas de gestión libres. Generalmente, además, debido a que en esas instituciones existen cargos que se ponen a disposición para llevar adelante la edición y lo realizan
prácticamente de forma voluntaria. Y entonces consideramos que existen equipos editoriales que realmente trabajan para la divulgación de la ciencia sin fines de lucro. Pero esta mente de esta vía diamante, lo que pretende, en definitiva, es poder reintegrar a la sociedad los fondos públicos, los fondos invertidos para llegar a ese conocimiento que se vuelquen a las necesidades y problemas reales de las sociedades involucradas. Tenemos la vía verde, en la cual obtenemos una, publicación realizada en una forma de doble ciego, con evaluación por pares, abierta o cerrada, en una revista, y en la cual luego, cuando está evaluado o publicado, se deposita en repositorios institucionales o temáticos. El modelo de la publicación pudo haber sido también híbrido, el cual, por supuesto, involucra una parte de suscripción y posiblemente un periodo de embargo también, que dificultaría esa, o contradice un poco el sentido de la vía verde de poner a disposición abierta el conocimiento. Estos repositorios generalmente son patrocinados por las propias instituciones académicas, por sociedades intelectuales, asociaciones, por agencias gubernamentales u otro tipo de organizaciones financiadoras. Se debe garantizar siempre la distribución sin restricciones y que sea posible interoperar y archivar a largo plazo esa literatura científica, tecnológica o de innovación. Otro tema que se nos presenta como desafío es el sistema de evaluación. Un sistema de evaluación que estuvo, siempre referido al mainstream y que pone en riesgo también el modelo sustentable si no hacemos algo, si no procuramos entonces buscar las formas que realmente consideramos pertinentes para la evaluación científica, en donde temas ya no tan cuantitativos, sino cualitativos, nos deben llevar a una verdadera evaluación y valoración del conocimiento que se va adquiriendo. El movimiento de acceso abierto, según Villarroya, que en 2012 ya especificó las 3 dimensiones, podríamos entonces hablar de dimensión económica, financiera, a la cual nos estamos refiriendo, pero de otras 2, como son la operativa y la estratégica. El modelo diamante sería el sustentable si existe una institución que la financia, universidad o organismo público que sostiene económicamente la infraestructura y el personal técnico. Y asegura así la sostenibilidad tecnológica para preservar y recuperar a largo plazo. Asegura los recursos humanos que actualicen las bases de datos formales, indexando y actuando en redes tanto sociales como académicas, pero implica un fuerte compromiso institucional junto a los editores y el equipo técnico multidisciplinario. Y hay el protagonismo colectivo y la importancia de la política institucional, donde editor y publisher están mancomunados para obtener ese mismo fin. Hoy día existen exigencias tecnológicas que han generado la necesidad de contratar profesionales externos muchas veces a las instituciones. Y aparecen así ofertas tecnológicas para la gestión. Ofertas como CERCODE, como Cygnus Mind, y aparecen modelos mixtos en donde es necesario y las instituciones académicas pueden hacer también uso de este tipo de servicios tecnológicos por fuera. Existe también la posibilidad de encontrar financiadores registrados en bases de datos y distintas modalidades de financiamiento, todo lo cual permitiría de alguna forma avanzar en esta dimensión económico-financiera. La dimensión operativa que hacía referencia, vinculada al personal, el cual debe cumplir las exigencias y sistemas de indización actuales, y deben cumplir, en algunos casos, el personal una doble función de edición y administración, que redunda también en un trabajo voluntario y muchas veces apoyado
por becarios. Preguntas que se hacen Basato, Rosenblum y Chávez. ¿Debería sostenerse económicamente a todos los actores del proceso editorial? ¿Por qué tareas y para qué procesos hay que pagar? ¿Cuáles son los costos reales de incorporar los nuevos desafíos tecnológicos? ¿Son los excesivos costos quizás un pretexto para las grandes editoriales comerciales? ¿Existe una dicotomía irreconciliable entre revistas de acceso abierto diamante versus las revistas con alguna intervención de servicios externos y privados? ¿Es posible generar entonces una sinergia, una combinación entre lo público y lo privado? Bueno, estas son preguntas abiertas, pero que tenemos que estar manejando. La dimensión estratégica es cuanto al desarrollo de las tecnologías de la información y la documentación para la publicación en acceso abierto y estar abiertas a esa sostenibilidad tecnológica que debería considerar también preservación y recuperación de contenidos. Instituciones que realmente estén comprometidas a sostenerlo en forma a largo plazo y con el apoyo económico correspondiente. Así, basados un poco en lo que significa América para América Latina y para nosotros, por supuesto, como la infraestructura de comunicación del sur, se puede decir que el impacto social de la ciencia es la base de la existencia del acceso abierto, que la sustentabilidad del acceso abierto se debe basar en trabajos cooperativos y en una cobertura de costos de manera horizontal, y que el ecosistema de comunicación debe ser siempre inclusivo, equitativo y sustentable, en el sentido entonces de considerar el involucramiento social en lo que es la ciencia y el desarrollo humanos. Finalmente, hoy estamos enfrentados a nuevos retos que merecen un análisis desde sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hablo de la inteligencia artificial. Hablo entonces de cuándo, cómo, por qué uso de la inteligencia artificial. Nos vamos a ver muy prontamente enfrentados a diferentes dilemas. Por ejemplo, ¿a quién pertenece lo que genera la inteligencia artificial? ¿Cuál es la autoría? ¿Qué derechos de autor tiene la persona que trabajó en un algoritmo para realizar una recopilación de información y surgir con un nuevo producto de conocimiento? ¿O quién creó el software? ¿Quiénes son los autores? Esos datos que van a aparecer y que van a ser muchos y que van a estar superpuestos, ¿van a ser datos confiables? ¿Cómo vamos a vigilarlos? Por el momento hay un vacío legal y un debate abierto, porque todo esto evidentemente podría afectar la sustentabilidad financiera de la edición científica. Muchas gracias, muito obrigada, un placer de estar aquí con vocês. Muchas gracias, Silvia. Nosotros vamos a invitar a los demás palestrantes y después abrimos para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Então, dando sequência a nosso painel, vou convidar aqui para falar sobre desafios do acesso aberto e do financiamento a publicações científicas em São Paulo. Devido às mudanças no modelo de financiamento de revistas científicas, que são impulsionadas pela exigência do acesso aberto de agências de fomento e governos, trouxeram vários desafios para os diferentes setores envolvidos. Para os pesquisadores, o importante é poder publicar, sem ônus pessoal e tendo um processo de revisão justo, de qualidade e com a devida rapidez. Entretanto,
Sem o filtro da seletividade editorial e com a pressão por publicar gerada pelas formas tradicionais de avaliação, há o risco de abuso do sistema, seja por descuido ou por má-fé. Para as editoras, o importante é manter a viabilidade econômica, havendo também o risco do abuso do sistema com a mudança do modelo de cobrança de taxas, em que a qualidade da revista deixa de ter tanto peso no seu valor econômico, fazendo com que sejam tentadas a privilegiar a quantidade em detrimento da qualidade. Assim, nós vamos convidar para trazer para a gente uma apresentação o professor José Roberto de França Arruda. Ele é engenheiro mecânico pela Unicamp e doutor pela Universidade Pierre Marie Curie, fez estágios e pós-doutoramento no INSA de Lyon, na Virginia Tech e no Laboratório de Acústica de Le Mans, na França. Foi professor visitante na Universidade Católica de Louvain, Universidade de Le Mans e Universidade de Paris. É membro de comitês científicos de diversos congressos e periódicos e editor associado do periódico da Acta Acústica. Foi diretor científico da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas e editor associado da revista BMSE, da Springer. Atualmente, é professor titular da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, membro da Coordenação Adjunta de Ciências Exatas e Engenharias da FAPESP e membro do Comitê Científico da revista Pesquisa. É membro titular da Academia Nacional de Engenharia e pesquisador sênior do CNPq. Atua na área de mecânica dos sólidos, especialmente nos temas de acústica e vibrações, metamateriais acústicos e controle ativo de ruído e vibração. Bom, por favor, a sua apresentação. Bom, bom dia a todas e todos. Eu me perguntei por que inicialmente eu fui convidado, né, para participar de um evento, a primeira vez que eu participo de um evento da ABEC, agradeço pelo convite, um evento de editores de periódicos científicos, e eu acho que tem talvez duas razões ligadas ao convite. Um é que eu colaborei recentemente com a professora Alicia Kowaltowski, que tem publicado alguns artigos, e eu fui um dos coautores, sobre a questão dos descontos praticados pelas editoras para publicação para os APCs, né, os custos de publicação de revistas híbridas ou de acesso aberto dourado, como já a doutora Silvia apresentou a maioria dos conceitos que eu vou usar na minha fala, e isso vai me poupar tempo. Também vou tentar ser mais breve para dar mais tempo para perguntas no final. Então, a minha experiência, além disso, tem sido nos últimos anos na FAPESP, onde eu, desde a gestão do professor Brito Cruz, ele me pediu para cuidar dessa questão de acesso aberto a publicações e acompanhar o projeto Cielo. Então, conheço muito a Abel aí de muitos anos de troca de ideias, de discussões sobre sustentabilidade, principalmente, do projeto Cielo, da coleção Cielo. Então, acho que é um pouco nessas duas qualidades que eu estou aqui participando. O meu contato, por exemplo, com a Mariana Biorgione, que organizou, foi uma das coordenadoras do painel anterior, porque na época em que eu estive como diretor científico da Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, nós migramos para o nosso periódico para Springer, e eu sou testemunha do quanto editoras científicas profissionais de qualidade podem contribuir para a melhoria da qualidade de uma revista. Então, são profissionais qualificados,
que contribuem para a qualidade da revista. A revista já tinha um bom conteúdo, mas era publicada de forma artesanal, com a ida para Springer. Por exemplo, um índice que atesta o que aconteceu com a revista, com a profissionalização, é que o fator de impacto foi de menos de 0,5 para 2,2 atualmente, que é considerável para uma revista da área de engenharias num país do sul global, digamos. Bom, então, nessa qualidade, o contexto é a ciência aberta. Vocês tiveram uma explicação bem abrangente na fala anterior. Eu vou falar um pouquinho da política da FAPESP. Talvez eu devesse ter invertido a ordem, mas vou seguir da maneira que eu apresentei, porque a política, no fundo, ela é uma consequência da análise que a gente faz do cenário da publicação em acesso aberto. Mas eu vou começar pela política da FAPESP e as mudanças que ocorreram nos últimos anos e que eu acompanhei de perto. Vou falar um pouquinho do que também foi mencionado rapidamente, as armadilhas que o modelo de publicação em acesso aberto geraram para a comunidade científica e para vocês, né, para o mundo da editoração científica, e um pouco sobre publicação e avaliação responsável. Então, o contexto já foi dado pela doutora Silvia, não preciso insistir sobre a importância, acho que todos reconhecem hoje, da ciência aberta. A FAPESP tem várias iniciativas de ciência aberta, o Cielo é a pioneira delas, a FAPESP criou e financiou desde o início o programa Cielo. A FAPESP tem uma política de acesso aberto a publicações, da qual eu vou falar mais em detalhe, e poucos anos criou a necessidade de que todo projeto ou bolsa, todo projeto de pesquisa ou projeto de pesquisa de bolsa tem que contemplar um plano de gestão de dados que tem que prever a disponibilização em acesso aberto dos dados gerados, dos códigos gerados e das publicações geradas por projetos e bolsas financiados pela FAPESP. Então, desde 2008, a FAPESP estabeleceu uma política de acesso aberto a publicações que dizia que o pesquisador financiado pela FAPESP tem que usar o máximo de oportunidades que o periódico permite. Então, disponibilizar em acesso aberto, assim, desde a submissão no pré-print e, assim que possível, passado o embargo da revista, se ela for por assinatura, disponibilizar no repositório institucional. A FAPESP obrigou as instituições do Estado de São Paulo a criarem repositórios institucionais. E todo ano ela dá uma reserva técnica institucional proporcional aos auxílios e bolsas de cada instituição. E nesse plano de uso de recursos tem que estar previsto o custeio e a operação do repositório institucional, tanto de publicações como de dados. Que mais? Tem que estar previsto também questão de boas práticas e para isso, a FAPESP tem um instrumento de cobrança que é a reserva técnica institucional. Ela é dada para a instituição desde que atenda a essas políticas da FAPESP. Desde 2021, eu acompanhei mais de perto essa mudança. O que foi feito? Foi imposto um período máximo de embargo de 12 meses. E eu vou mostrar por que isso foi importante. Ele é um período conservador, a FAPESP é consciente disso. Se a gente comparar com o Plano S da Europa, por exemplo, que exige a disponibilização imediata da versão publicada do artigo, né, da versão final, a FAPESP exige algum tipo de manuscrito, que pode, inclusive, ser o pré-print na via verde, no máximo, quer dizer, o pré-print assim que possível, mas a FAPESP vai controlar que, no máximo 12 meses, isso tem que estar disponibilizado no repositório institucional, o manuscrito completo. Além disso, como já falei, a FAPESP financia o programa Cielo, que favorece e incentiva a via diamante ou dourada de baixo custo, digamos, para os pesquisadores de São Paulo também.
Esse prazo máximo de 12 meses, ele levou à possibilidade, eu vou mostrar depois, de que a gente possa controlar se os pesquisadores estão seguindo a política da FAPESP através do Google Acadêmico. Em relação ao financiamento, a FAPESP espera que os pesquisadores financiados por ela usem a reserva técnica, não aquela institucional que eu mencionei antes, mas todo o projeto e bolsa tem uma reserva técnica de 15% a 20% do valor do projeto, que é para o pesquisador, entre outras coisas, custear publicações e participações em eventos, ou seja, divulgação dos seus trabalhos científicos. Com isso, a FAPESP já baliza que cerca de 20% até dos custos de investimento num projeto seria razoável usar para divulgação de resultados, seja por publicações, seja por apresentações em eventos. Se o pesquisador não tiver um auxílio vigente, mas o resultado publicado tiver sido gerado com o apoio da FAPESP, total ou parcial, ele pode pedir um auxílio publicação. E aí, nesse auxílio publicação, também foi balizado o valor para R$12 mil, cerca de $2.500. Isso é um valor que foi considerado, na análise que foi feita na FAPESP, como um valor razoável, acima do custo, com uma margem considerável, mas não abusiva. Então, com isso, a FAPESP espera que os pesquisadores negociem com as editoras, com as revistas, eventuais descontos nos APCs, nas taxas de publicação. Então, isso é um balizamento que a FAPESP colocou de R$12 mil. Como eu falei, o fato de impor 12 meses, eu usei aí meus dados só para não usar sem autorização dados de outra pessoa, mas se qualquer um de vocês entrar no seu Google Acadêmico, lá embaixo das citações, vai ter lá acesso público, e ali vai dizer quantos artigos estão sujeitos a um mandato de acesso aberto, e clicando ali é possível abrir os arquivos, os artigos, e lá vai estar citado a que mandato de acesso aberto ele está submetido e se ele está sendo cumprido. Então, se estiver verde, é porque o Google Acadêmico achou uma versão do artigo e, portanto, dentro do prazo do mandato, portanto, isso está ok. Então, a gente, com isso, ganhou de graça uma maneira da FAPESP verificar se os pesquisadores estão cumprindo com o mandato de acesso aberto da FAPESP. Tá? Isso, na época, foi discutido com o Anurag Acharya, que é um dos criadores, fundadores do Google Acadêmico, e que foi iniciativa deles contactarem a FAPESP e dizerem, olha, vocês têm um mandato de acesso aberto, mas vocês não têm um prazo. Se vocês não tiverem um prazo, a gente não consegue ajudar vocês a verificar se o prazo está sendo cumprido. Bom, eu acho que já falei bastante da política da FAPESP, então. Uma coisa importante que eu queria lembrar é que a FAPESP usa o termo seletiva política editorial, e esse é um termo que a gente usa muito no dia a dia na FAPESP para avaliar os pedidos de pagamento de taxa de publicação, se a revista apresenta evidências de seletiva política editorial. Existem revistas que têm fatores de impacto, por exemplo, elevados, porém não apresentam essas evidências. E quando a gente acha que não tem evidências, a gente muitas vezes pede, inclusive, que seja enviado para a FAPESP o histórico do processo de revisão, para que seja verificado se foi feita uma revisão cuidadosa do trabalho, uma revisão de qualidade. Bom, os repositórios de pré-print, eu não preciso perder muito tempo com isso, vocês conhecem, para diferentes áreas, e, mais recentemente, o Cielo, o Abel vai falar depois, vai provavelmente mencionar isso, criou o Cielo Pré-Prints, que atende não só as revistas da coleção Cielo, mas também quem quiser depositar o seu pré-print. E, como eu falei, os repositórios institucionais. A política da FAPESP se refere explicitamente aos repositórios institucionais. É claro que artigos publicados em acesso aberto
Não é obrigatório, mas é ainda assim recomendável disponibilizar também no repositório institucional. A gente sabe que tem uma discussão entre a importância dos repositórios institucionais contra repositórios temáticos. É uma discussão, possivelmente se avance no sentido de também permitir os repositórios temáticos, que acabam tendo mais visibilidade do que os institucionais. A preocupação, vocês veem aí a evolução do número de pedidos de auxílio publicação à FAPESP, e parece que havia uma tendência de um crescimento muito forte, e é o que nós esperávamos, com eventos como o Plano S, que está fazendo com que grande parte das revistas, de revistas internacionais relevantes, migre para o modelo de Dourado e passe a cobrar auxílio publicação, passe a cobrar APC, e aí os pesquisadores que não têm projetos precisam pedir auxílio à FAPESP. Vinha havendo um crescimento muito grande, mas, como todos sabem, a pandemia trouxe um arrefecimento das publicações, da demanda por auxílios. Na FAPESP isso é muito nítido nos últimos 2, 3 anos. A pós-graduação está se ressentindo disso no Brasil e a gente espera que haja uma retomada. E aí o problema vai possivelmente voltar a se colocar. Como eu falei, o Plano S, com os seus princípios, e tem havido uma evolução, é um assunto efervescente, né? O Plano S mesmo sofreu alterações recentemente, mas vou deixar isso aqui para a nossa discussão, não vou perder tempo agora com essa discussão. A questão do modelo, eu acho que, do meu ponto de vista, e do ponto de vista de muita gente, o advento das editoras predatórias tem uma razão muito simples. Historicamente, o modelo de assinatura fazia com que as editoras quisessem ter revistas com a melhor qualidade possível, porque elas eram as revistas valorizadas e que traziam recurso para a empresa. Então, existia um sistema autorregulado que buscava a qualidade. Podia até correr o risco de ser seletivo demais, prejudicar o sul global, etc., viés linguístico, aí tem toda uma discussão, mas, de um modo geral, era um modelo autorregulado. O modelo de pagamento de APC, o autor pagando, é um modelo que precisa de algum outro tipo de regulação, porque aí a maior fonte de rendimento do publisher, da editora, passa a ser o número de artigos publicados. E aí a gente assistiu o forte crescimento das editoras dedicadas ao acesso aberto, que entraram no mercado relativamente tardiamente, né? E que hoje dominam o mercado de acesso aberto. E que daí vem os abusos, foi mencionado no painel anterior, a questão do abuso de números especiais. Eu estava tentando lembrar o contexto disso. Mas, por exemplo, uma determinada editora dessas de acesso aberto publicou mais de 29 mil números especiais de periódicos em 2021. Claramente, isso acendeu uma luz amarela e gerou, e a gente está começando a ver só as consequências da reação a essa tendência, né? Eu tenho um aluno meu de mestrado que recebeu o convite para organizar número especial de revista. Então, se o jovem pesquisador não tem um orientador com o pé no chão, vai embarcar vai cair nesse tipo de armadilha. Então, para mim, o sistema de Open Access é um sistema intrinsecamente instável e que só vai poder ser estabilizado com algum tipo de regulação. Do ponto de vista da FAPESP, tem um mecanismo de regulação que é a finitude de recursos. Se o pesquisador só pode gastar 12 mil uma vez por ano, a não ser que ele tenha projeto, e se tiver projeto só pode gastar até 20% ou 15% dos recursos, isso já é uma limitação, digamos. E tem a questão da seletiva política editorial, que é uma exigência que não é fiscalizada caso a caso, porém pode gerar consequências para o pesquisador se houver evidências de que ele não está cumprindo com esse requisito.
A questão de margem de lucro é uma questão também complicada. Como justificar margens de lucro tão elevadas no mercado de publicações científicas? A questão das evidências de hiperinflação. Um mercado, quando eu digo que o sistema é instável, ele é instável também do ponto de vista econômico. Um sistema econômico estável, quando se aumenta a produção, diminui o preço. Nos artigos científicos se observa o contrário, aumenta o número de artigos e aumentam os preços dos APCs. Então, é claramente um sistema caracterizado economicamente como hiperinflação. Parou de funcionar aqui meu controle. Se puder passar o slide, por favor. A questão também das marcas de prestígio, né? Quer dizer, como justificar taxas de APCs de mais de 10 mil dólares. É claro que a lógica é, vamos tentar manter a renda com a revista que tínhamos antes com o sistema de assinatura, mas isso cria uma desproporção que é algo que vai ter que ser gerido pelas editoras de alguma forma. É difícil justificar esse nível de taxa de publicação, quase como o mercado do luxo, né? Bolsa de Louis Vuitton e coisas desse tipo. Próximo, por favor. Quanto a isso, que, como eu falei, já a política da FAPESP, impondo os 12 mil, impondo o interregno entre dois pedidos, é a maneira que a FAPESP tem de controlar isso. Aquele valor de 2.500 dólares foi estimado a partir de estudos que mostraram que o custo é de, no máximo, 1.000 dólares, mesmo com taxas de rejeição muito altas, que são a razão colocada pelas editoras para o custo alto dessas revistas em específico, tem taxas de rejeição altíssimas, mas mesmo assim, custando 1.000 dólares, uma margem de 1.500 dólares seria mais do que razoável. Próximo. Quanto à política de descontos existentes hoje para países de renda mais baixa, como no caso da América Latina e Caribe, a gente tem algumas editoras que seguem a classificação do Banco Mundial, e aí, se a gente olhar os descontos, eles atingem, desconto de 50%, atingem cerca de pouco mais de 1% apenas dos autores, e a isenção total, menos de 0,5% dos autores. Ou seja, esses descontos são absolutamente insignificantes e não são aceitáveis. Algumas outras editoras usam Research for Life, é um pouquinho melhor, mas não tanto, né? 4% dos autores e 1% de isenção. Próximo. Próximo slide, por favor. Recentemente, uma das grandes editoras soltou uma nova política de descontos que já é mais razoável, parece mais razoável, onde o Brasil teria ali 35% de desconto, e com esse novo mapa aí de distribuição dos descontos em função da renda dos países, também baseada no Banco Mundial, mas contemplando com descontos também países de upper middle income, que é o caso do Brasil. Próximo slide. O Plano S propõe agora também uma nova distribuição de descontos, onde o Brasil aparece ali com 20% de desconto, ou seja, menos generoso que a Comunidade Europeia propõe do que o que já é praticado, pelo menos por uma grande editora. Próximo. Quanto às armadilhas, já foi falado da questão da publicação predatória. O problema não é nem tanto, do meu ponto de vista, as revistas claramente predatórias. O problema é que a gente tem hoje todo um espectro. E a gente tem as revistas podemos chamar de uma zona cinzenta,
que não chegam a ser predatórias, mas também não são 100%, digamos, preocupadas com qualidade, preocupadas, de fato, com ter conteúdo científico com uma curadoria feita através da revisão por pares de forma adequada. E aí eu gosto de usar a analogia, eu falo para os meus alunos: você entra num restaurante onde não tem ninguém, os garçons estão na calçada chamando os clientes, ou você prefere um restaurante que tem fila na porta? Né? Então, acho que a conclusão é lógica. A gente recebe hoje, qualquer um de nós, dos que fazem pesquisa, que recebe pelo menos 10 e-mails por semana, convidando para publicar, convidando para fazer número especial, convidando para uma série de coisas. Então, é preciso estar atento a essas armadilhas. Próximo. Isso aí, do meu ponto de vista, a comunidade científica tem um papel muito importante a desempenhar. A responsabilidade na avaliação, promoções, alocação de recursos, etc., tem que ser uma avaliação responsável, que não siga cegamente métricas numéricas. E sempre procurar o periódico que tem um corpo editorial respeitável, muito mais do que o fator de impacto. É muito comum, atualmente, eu discuto muito com meus alunos, que às vezes me propõem: não, professor, vamos publicar nesse periódico que tem fator de impacto 6, esse outro em que o senhor quer publicar tem fator de impacto 2,5. Mas eu digo: mas o de fator de impacto 2,5 é da Sociedade Europeia de Acústica, e eu conheço os editores, e eles fazem um bom trabalho. O de fator de impacto 6, eu não conheço nenhum nome ali do corpo editorial, e eles prometem uma revisão em 15 dias, o que não é factível, considerando que todos os pesquisadores que fazem revisões estão assoberbados com um volume enorme de demanda de revisão de artigos. Então, e saber sempre, também nas avaliações, separar os incautos dos que realmente trapaceiam. Infelizmente, a gente conhece colegas que muitas vezes constroem toda uma carreira, às vezes fulgurante, em cima de práticas altamente questionáveis. Na comunidade, a gente sabe quem são, em cada comunidade se sabe quem são, mas para os sistemas, muitas vezes, os sistemas de avaliação, CNPq, CAPES e FAPES, não conseguem detectar isso às vezes. Próximo. Finalizando, bom, o Cielo, eu vou deixar para o Abel falar depois. Eu ia só falar aqui que, recentemente, tive que responder questionamentos do Ministério Público sobre se o Cielo não estaria praticando concorrência desleal à iniciativa privada. Próximo. O chamado Plano U, que seria a Via Verde, que talvez fosse uma maneira de, no curto prazo, viabilizar o acesso aberto, não ideal, porém sem grandes mudanças e sem, digamos, tirar dos trilhos todo o sistema de publicação científica. Próximo. Isso, em particular, a minha colega Alicia Kowaltowski aposta ou é uma incentivadora desse caminho. Eu queria citar o Open Scholarship Initiative. Alguns de nós aqui faz parte do grupo de discussões, eles têm propostas muito interessantes, fazem reuniões, fazem propostas, e white papers, etc. E eu participei algumas vezes de iniciativas dele e achei muito interessante. Próximo. Não deixar de citar que a CAPES é o principal ator no Brasil nessa discussão de financiamento de periódicos, porque a CAPES hoje gasta R$500 bilhão, que eu saiba, anuais para o portal, para nos dar acesso às revistas de acesso aberto. Inclusive, a comunidade científica, de um modo geral, no Brasil, é menos sensível à questão do acesso aberto, porque para a maioria dos nossos pesquisadores não existe acesso fechado, porque via portal CAPES eles têm acesso a quase tudo. Então, não percebem o que outros pesquisadores de países pobres
percebem melhor, que é não conseguir ter acesso à pesquisa que é publicada internacionalmente. Então, a CAPES, acho que deve ser, sempre que possível, chamada a nos contar o que está sendo feito, acordo transformativo, qual a política. Na medida que os periódicos passem todos de assinatura para acesso aberto, é quase R$500 bilhão por ano que a CAPES vai ter que realocar. De que forma esse dinheiro vai voltar para a comunidade científica e para a comunidade de editoração científica? Essa é uma questão central nessa discussão. Próximo, acho que último, mencionar aí esses artigos, todos eles da professora Alicia Kovaltovski. Recomendo seguir o que ela tem feito como discussão desse tema. Eu fui coautor de um dos artigos que ela publicou, e aí, por último, um artigo em que eu participei dentro daquele grupo de Open Scholarship Initiative sobre avaliação responsável de pesquisadores e contra o uso de fatores de impacto de revista nessa avaliação. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela atenção e depois espero que haja um bom debate. Então, agora, vamos dando sequência, né, às apresentações. Eu vou convidar o nosso palestrante para trazer aí a visão, né, sobre as políticas e diretrizes da Base Cielo em relação à cobrança para processamento de artigos e sustentabilidade, examinando o papel da Cielo na América Latina e Caribe na promoção da publicação científica acessível e sustentável, bem como seu impacto na comunidade de pesquisa da região. Então, convido o professor Abel Packer, que é assessor de Informação e Comunicação e Ciência da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo, coordenador do programa Cielo-FAPESP, e ex-diretor da BIREME, e possui graduação em Business Management e mestrado na Master of Library Science, e tem experiência em Ciência da Informação, Biblioteconomia, Tecnologias da Informação, Gestão de Informação. Então, trazendo aqui, acho que o grande desconhecido, todos nós conhecemos muito bem, né? Abel, obrigada por estar aqui com a gente. Eu posso falar de lá, igual que é? Pode. Tem aqui o microfone aí? Oi. Obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado. Excelente as apresentações anteriores, me ajudam bastante porque eu quero dar uma visão geral de uma política de comunicação científica, né, em ciência aberta, em acesso aberto, que é uma rede internacional. O Cielo é um modelo único no mundo, né, por uma série de condições. Então, eu quero agradecer, obviamente, a BEC por me dar essa oportunidade, grande parceira, trabalhamos juntos sempre. O Sigmar é membro presidente da BEC é membro do Comitê Científico do Cielo, né? Particularmente, o Sigmar tem dado uma contribuição excepcional. Nós completamos 25 anos, o que é um fato bastante relevante e importante, e nós concebemos, a partir do ano passado, essa visão de ciência aberta com ideia, impacto. Quer dizer, o Cielo foi criado para aumentar o impacto dos periódicos, né? Então, o impacto continua sendo uma essência dos objetivos do Cielo.
né? E muito da sustentabilidade financeira, muito do custo de periódico está associado a esse objetivo de aperfeiçoar os periódicos, aumentar o impacto. E a diversidade, equidade, né, inclusão e acessibilidade. Essa ideia, ela tem consequência no custo dos periódicos, né? Porque quando for desenvolver, por exemplo, toda a produção de um artigo que seja compliant com as regras de acessibilidade, vamos ter mais trabalho. Obviamente, a ideia é que a tecnologia ajude. Da mesma forma, como vamos ver depois, a questão de dados, ela implicaria, teoricamente, que cada periódico tivesse a função de editor de dados, que pode ser um dos editores associados, ou em um periódico pequeno, pode ser o mesmo editor-chefe, mas a função de editor de dados passa a ser importante. Bom, esse é vamos chamar o portal do Cielo. Ele é uma plataforma que tem periódicos, né, servidores de pré-prints e de dados, Cielo Livros. Então, essa plataforma, ela não tem similar no mundo. Quer dizer, tem o Japão, que tem uma plataforma fantástica, que se chama Japan Stage. Eles seguem mais ou menos a gente, mas essa completude só o Cielo é que tem, né? E daí está o Brasil. Coloquei esse mapa para mostrar que a rede está em 3 continentes, África do Sul, o Ibério, né? Todo o Ibério. O que é bastante interessante, porque tem muitos determinantes culturais nesse processo, mas o modelo Cielo tem sido suficiente para manter a sustentabilidade da operação. Cada Cielo, né, cada coleção nacional, ele tem 2 instâncias de governança. Uma é quem financia e dá a condução política, né? Que é, no caso do Brasil, né, a FAPESP, basicamente, que tradicionalmente dá 80%, a CAPES e o CNPq. E cada um dos países repete esse modelo em condições nacionais. E uma instituição executora do modelo. Esse modelo, ele tem uma, vamos chamar, flexibilidade e uma sustentabilidade bastante grande. Isso determina, de certa forma, que o Cielo, em todos os países, é explícita ou implicitamente uma política pública e, portanto, também financiado por recursos públicos, né? Aqui eu ponho sempre a propaganda das figuras, né? Do lado direito a gente tem FAPESP, CNPq, CAPES e Unifesp. Ok, o que é esse modelo? Ele tem 3, vamos chamar, dimensões. Uma é o programa Cielo, que é a superestrutura, né? A concepção do Cielo. Ele define o escopo e relevância do programa, quer dizer, a razão de ser do Cielo é promover revistas, periódicos de qualidade editados nacionalmente numa concepção de uma visão global da produção científica, sem aquela percepção de divisão de, ok, isso aqui é mainstream, isso aqui é regional. O Cielo trata de fazer um esforço de falar, ok, um país, ele faz boa pesquisa se ele é capaz também de fazer boas revistas, né? Então, ele tem objetivos, princípios, não vou entrar em detalhe porque está muito publicado isso, e o modelo, tá certo, é o que implementa, né? Então, a gente tem hoje, a gente fala que o Cielo é um gestor, né, de objetos de comunicação, centrado no artigo científico. Então, eu tenho, antes do artigo do manuscrito, eu tenho o pré-print, que é um artigo também, tenho associado os dados, né, e tenho associado as decisões do processo de peer review e Open Peer Review, que explicaria isso. E a governança, gestão e operação da rede Cielo também é conhecido. Uma das características que tem aqui, eu vou passar rapidamente, é que em toda aquela instituição executora tem que ter um comitê científico que é o que decide sobre a coleção, tá? Então, essas definem mais ou menos as bases
do que eu chamo aqui determinantes de políticas e diretrizes de sustentabilidade. O segundo, ele vai um pouco mais em detalhe, que é o que eu já falei, explícito e implicitamente, política pública. Ele passa agora a trabalhar com essas novas dimensões, além do impacto. É um programa de cooperação internacional importante. O Brasil não fez ainda a exploração que ele podia ter feito disso, né? Quer dizer, é um programa que foi desenvolvido no Brasil, com muito apoio do Chile no começo, mas ele tem essa, vamos chamar, contribuição internacional. Os periódicos, em sua maioria, são periódicos de comunidades de pesquisa, Community Based Journal, ok? Ele tem características que são positivas e negativas e que têm que ser administradas, mas vou dar alguns exemplos depois. Os periódicos Cielo são parte integral do fluxo global de comunicação de pesquisa. Isso também é um conceito importante e que tem consequências, obviamente, na sustentabilidade no financiamento. Então, quando a gente fala é parte do fluxo global, tem um componente de internacionalização, né? Por exemplo, publicação em inglês, etc. Ok? Plataforma metodológica e tecnológica. Grande parte das inovações, né? Então, metodológico, toda a parte de ciência aberta entra nesse componente e toda a parte operacional entra ali. A expectativa nossa é que em 5 anos, provavelmente, eu não vou estar, de qualquer maneira, vou sair, mas o diretor do Cielo não vai estar aqui, vai ser uma entidade de inteligência artificial falando sobre o desenvolvimento. É muito rápido o desenvolvimento de IA, né? A Ana Rosa falou hoje, inclusive, um dos projetos que a gente está participando com o grupo dela, com o professor Pedro, é um experimento de nanopublicações, nanopublications, que a gente está vendo se seria possível fazer nanopublications com o Cielo, o que também teria contribuições importantes de sustentabilidade. Vou passar bem rápido aqui, porque essa é a evolução do Cielo. E o que acontece? Cada nível que vai subindo aqui, ele tem implicações financeiras, tem implicações de sustentabilidade, mas ele fica mais e mais no estado da arte. Então, hoje, no Cielo, não se publica mais números, quer dizer, toda publicação é contínua. Todos os artigos são organizados em XML JETs, né? Todos os artigos têm que ter isso, isso, isso. Então, isso implica, obviamente, uma série de desenvolvimentos tecnológicos, de operação, etc., que tem uma implicação nos periódicos, porque em entre 1918 e 2013, se tomou a decisão de que o desenvolvimento de capacidade de infraestrutura, que é um dos objetivos, ela tinha que ser operada pelos periódicos, okay? De uma maneira ou outra. Então, se o Cielo terminasse, os periódicos seriam capazes de continuar operando de uma forma ou outra sem o Cielo. Isso implicou, obviamente, bastante aumento de custos para os periódicos. E o Cielo, ele passou, deixa eu voltar aqui. Ok. Até 2023, os auxílios de sustentabilidade do Cielo eram FAPESP, 80%, CAPES, CNPq e outros 20%. Esse é o modelo com que nós trabalhamos com o professor Arruda por muitos anos, e era um modelo que se consolidou historicamente e que a gente vem tentando mudar, né, ou aperfeiçoar há anos, né? E a proposta é que, a partir de 2024, isso já foi discutido também na época com o professor Arruda e o diretor científico Luiz Eugênio Melo, na época, que seria a nacionalização do Cielo. Então, em termos de sustentabilidade, a grande novidade que seria, tá certo, do Cielo, e com consequência para os periódicos,
seria a nacionalização, onde teria, né, por um modelo de porcentagem de periódico por estado, etc., a CAPES contribuiria praticamente com metade, a FAPESP com outra metade e o CNPq com uma contribuição de 5%. E isso se projeta, tá certo, como um programa nacional de ciência aberta. E o Cielo se constituiria, o que a gente vem falando há muito tempo, a plataforma nacional de comunicação científica pública, tá certo? E ela seria executada, no caso, pela FAP Unifesp. Tá? Essa é mais ou menos a evolução que a gente tem aqui. Eu não sei como fazer o clique aqui, mas num desses cliques aqui, o segundo, ele tem uma descrição de um grupo de trabalho de 2021, onde se tomou uma decisão histórica no Cielo. A decisão foi a seguinte: os periódicos têm autonomia de política editorial, que isso já existia antes, e auditoria de financiamento, né? O que implicou, então, a abertura da possibilidade dos periódicos o aplicarem APC. Tá certo? Então, essa foi, em 2021, essa grande divisão do modelo Cielo de sustentabilidade. Então, tinha a sustentabilidade da plataforma Cielo, inclui a submissão online de manuscritos, etc., mas a financiamento, né, a sustentabilidade dos periódicos na produção editorial dos artigos, né? E isso acompanha uma promoção do que o Cielo já vinha fazendo há tempo, que era o desenvolvimento de um mercado nacional de produção de produtos e serviços científicos, né? Que é importante porque todos os clubes internacionais recorrem a serviços externos para gerar XML, PDF, etc. E a ideia é que o Brasil tenha também essa condição, quer dizer, um público, metapúblico, como eu chamo, e essa rede de coisas. E aqui, obviamente, esse processo aqui de inovação que também é o custoso. Então, em 2021, nós medimos numa pesquisa que os artigos valiam mais ou menos R$1.750, R$1.700, coisa que está como média, né? E que o APC da época era 1.500, né? O que, combinando custos do Brasil e para fora, eu vou comentar depois, e tem um dado importante que continua parecido. 60% dos periódicos Cielo são financiados em 75% a 100% por uma fonte de informação. Então, a gente poderia dizer que 60% dos periódicos Cielo são autossustentáveis, tá certo? Pelas instituições, etc., com um pequeno aporte adicional de recursos públicos ou de tecnologia que baixa os custos. Seriam as duas opções que a gente tem para garantir, vamos chamar, 60% de periódico diamante, né? Que é uma condição disponível hoje, né? Ok, deixa eu ir bem rapidamente aqui, porque é importante esses dados. Esse aqui é a evolução do Cielo, e essa daqui é o crescimento da coleção de periódico e a coleção de coisas. O que quer dizer isso? Que o Cielo alcançou, já desde 2017, o que a gente chama coleção núcleo, ok? O que significa que o custeio está estabilizado, tá certo? Do Cielo e dos periódicos, de certa forma, e depende, obviamente, da inflação, valor do dólar e inovações que se queiram agregar. Isso é importante. Agora, tem uma demanda, fala assim, ok, o Cielo tem 310 periódicos hoje. Existe um potencial de, em 3 anos, um esforço do Cielo chegar a 500, 600 periódicos, né? Isso existe, mas tem que ter um investimento grande, sem mudar os critérios, porque se flexibilizar os critérios, aí fica diferente, né? Ok, então, ampliação da coleção, que é uma das demandas de pensar em sustentabilidade periódica,
vai depender ou de flexibilizar os critérios. Eu posso flexibilizar os critérios na entrada e falar assim, ok, você entra agora com a condição que em 1 ano, 2 anos você cumpra, né? Se a gente fizer isso, a gente pode agregar, o senhor Joly tem experiência disso, etc., a gente pode agregar muitos periódicos aí. Então, existe essa possibilidade, mas isso vai ser uma decisão de uma política nacional de acesso aberto. Muito rápido aqui, São Paulo, 47% dos periódicos, e publica praticamente 50% dos artigos. Por isso que aquele modelo de financiamento cobraria de São Paulo 50%. Outro aspecto importante é que 61% dos periódicos estão conectados a faculdades, departamentos, enfim, a universidades. E somente 37% sociedades, associações e colégios, sendo que os critérios Cielo dão uma preferência, simpatia às sociedades e, enfim, associações, etc., né? E olha que interessante, são 157 instituições que só tem um periódico no Cielo, certo? Então, é uma característica muito importante essa de equidade e de inclusão que o Cielo tem. Então, tem periódico de todas as regiões, não de todos os estados, mas de todas as regiões. E, obviamente, eu tenho aqui embaixo a USP, com 31 periódicos, Unicamp, Unesp, etc. Ok, isso aqui é a produção, é importante isso daqui, isso aqui é a produção de periódicos, isso aqui é a distribuição de periódicos e documentos. Então, se vocês olharem, eu fiz questão de pôr os números, para vocês verem que nos últimos 5 anos não mudou nada a estrutura de periódico. Tá? Então, o que significa isso? É que há uma diversidade, equidade e inclusão temática no Cielo. Tá? E, obviamente, o comitê é pressionado, né, a todas as reuniões por novos números, etc., etc. Então, essa é um dado muito importante, eu diria, do caráter democrático do Cielo e dessas características. Isso aqui é o crescimento da publicação em inglês ou em português e em inglês. Então, parece aquelas demonstrações comerciais, né? Porque todas as flechinhas estão para cima, e realmente subiu tudo. Então, todos os periódicos, 113 periódicos, publicam artigos em português e inglês. Né? Essa é uma característica única do Brasil, de essa porcentagem, que dá mais ou menos 23%. Alguns casos extraordinários é de agrárias, que passou, em 2011, de 50% para praticamente 100%. Quer dizer, foi uma decisão da área de internacionalizar. Algumas áreas, como ciências da vida, né, tem uma porcentagem grande de publicação bilíngue, tanto na área médica, as revistas clínicas publicam tanto para fora como para coisa. Elas têm são um periódico que a gente chama periódicos profissionais, né, porque são muito ligados enfim, né, a questões clínicas. E sociais aplicadas e humanas. Porque, obviamente, isso foi uma das razões do aumento do custo do periódico Cielo e uma das razões de uso do APC. Porque tem um APC disfarçado no Cielo que é o seguinte: eu cobro do autor a tradução, ou eu faço a tradução, tá certo? E cobro do autor. Enfim, tem um recurso aí de financiamento junto aos autores. Ok? Publicação no exterior. Cresce muito pouco, mas cresce. O objetivo do Cielo é 35% no global. A gente está subindo 4% ao ano, tá certo? E é essa o que a gente conquistou até agora. Então, a gente acha que está bom isso. O que é muito pouco é a colaboração internacional, quer dizer, publicação de autores do Brasil e de fora,
que cresce a 1%, né? Está em 8%. E isso aqui é o que eu queria destacar, né? Dos 30%, né, dos 30% do exterior, 22% são da Ásia, né? E os outros 18% da América Latina, ibero-americanos, etc. Então, a pergunta que acontece é o seguinte: tem um periódico que publica entre 40% e 60% de artigos da China, né? Com muito controle de qualidade, porque já tinha denúncias de fábrica de artigos, etc. Então, se nós vamos, que eu vou falar depois, para uma plataforma diamante, tá certo? E esse artigo vale $1.500, o Brasil deve financiar, tá certo? Isso é uma pergunta que tem que ser discutida, né? Então, eu sou diamante, os autores do Brasil, e eu cobro a IPC de fora, mas, ao mesmo tempo, a política é: vamos internacionalizar os periódicos para aumentar o impacto. É bastante complexo, tá certo, resolver essa forma, né? Isoladamente. Obviamente, se for uma solução global, é muito mais fácil, né? Ok? Aqui, simplesmente para mostrar que a gente teve um fenômeno de crescimento de artigos e de acessos na pandemia, certo? Depois da pandemia, houve uma queda, tá certo, na produção do Cielo inteiro, no acesso, que a gente acha que é efeito que houve nos programas de pós-graduação, mas ainda ninguém consegue decidir. Então, aqui está. Os periódicos do Brasil, eles, em 2022, eles receberam 78 mil submissões. Okay? Essa queda aí, ela tem duas razões. Uma é porque realmente baixou a submissão, e a outra é que vários periódicos, eu vou mostrar depois, passaram a cobrar a submissão, né? Porque simplesmente, que o Cielo proibia antes, mas o Cielo deixou de proibir porque as condições de operação eram muito grandes. São periódicos que rejeitam 90% dos artigos, né? Então, é uma situação. Se vocês verem aqui, 2022, 20 mil, 24 mil, não são os mesmos, que a gente mede a produção por mês, mas a gente poderia considerar que é uma média variável. Então, eu estou falando que o Cielo, na média, ele aprova 70% a 75% dos artigos. Claro que aqui tem manuscritos que passou de um periódico para outro, mas não importa, o processo ele ocorreu porque a gente não tem aquele sistema de inteligência de transferir de um para o outro o processo de peer review. Agora, o que está acontecendo aqui, então, é que tem uma queda, essa aqui é 21 para 22, em todas as áreas, com destaque para a área de agrárias, né? Que a gente acha que se deve ao fato de que a agrárias passou para o inglês e ficou muito mais fácil publicar lá fora do que publicar aqui. Entendeu? Eu publico lá fora, em 4 meses, 5 meses, você tinha algumas áreas, tá certo? E no Brasil demora 1 ano, tá certo, como mediano. É um problema que nós temos nesse processo de peer review. Ok? Exemplos de cobrança de APC. Então, 97 periódicos dos 300 e tanto publicam algum tipo de taxa. 27 cobram taxa de submissão. Então, olha algumas frases que tem. A taxa será $1.500, entre parênteses, $850 para estrangeiros, para artigos originais, comentários e revisões, e R$1.000, $570, para comunicações breves. Outra expressão. Custo para publicação. O custo de publicação é R$40 por página editorada, página impressa no formato final, até 6 páginas. E R$80 por página adicional. No encaminhamento inicial, deve-se efetuar o pagamento de R$80, não reembolsável, valor que será descontado no custo final. Okay? Daí, in addition to the submission fee, if the article is accepted for publication, a fee of $100 will be charged for articles with a maximum of 10 pages
and $25 per page, papá. Okay? E daí vem outro aqui. Quando aceito para tramitação, quer dizer, passou no Desk Review, o autor correspondente receberá uma mensagem eletrônica e será solicitado o recolhimento da taxa de tramitação no valor de R$ 75, quando o primeiro autor for associado, ou associações irmãs se estiver com anuidade de ou da taxa ampliada de $375, quando o primeiro autor não é associado. Conclusão, é extremamente caseiro, extremamente familiar. Por isso é community based, né? Então a gente trabalha no Cielo bom, taxas variam de tudo, né? A gente trabalha com uma matriz que é valor, né? E o conceito. O que eu estou cobrando? Artigo, submissão, que tipo de submissão, se eu sou do Nordeste, se eu sou do Norte, se eu sou associado, se eu não sou associado. E aí eu fiz uma pequena tabulação e somente 15 periódicos têm um conceito. 2 conceitos, 50 periódicos, que normalmente é Brasil e exterior, 3 aqui, e tem 5 periódicos que tem mais de 6 conceitos. Tem um que tem 13. Né? Obviamente, então, o que surge disso? É praticamente impossível você medir o valor do IPC dos periódicos do Brasil. Porque você fala assim, custa 40 por página. Então, eu teria que calcular naquele ano quantas páginas aquele periódico publicou. Tá certo? E, além do mais, é 40 páginas se for do Brasil. Então, eu tenho que ver se o autor do Brasil... Então, é bem difícil. Mas vamos em frente. Então, o resumo é 70% não cobram, 31% cobram, 28% cobram artigos, 9% cobra submissão, 6% cobra submissão artigo, 7% cobra somente submissão e 2% não consegui identificar. Né? Então, é bastante complexo isso. Os valores, eu fiz um mínimo e um máximo, o valor mínimo é R$30, o valor máximo é 800. A média dá mais ou menos $500, resumindo. Okay? Agora, isso aqui que é importante. Que áreas que cobram? Então, dos 97, 75 são de ciências da vida. Quer dizer, quem cobra é 77% ciência da vida. E de humanidades, ciências sociais e humanidades, somente 14%. Olhando no conjunto, a gente vai ver, ok, 31% dos periódicos que cobram são do total, e 52% do total de ciências da vida. Quer dizer, mais da metade dos periódicos de ciências da vida já estão cobrando algum valor de IPC. Deixa eu ir embora. Bom, aquele lá é importante também. Deixa eu ver. Ok. A gente pensaria que universidades não cobrariam, mas universidades cobram também. Quer dizer, então, nós temos um problema aí de periódicos que estão dentro do departamento, dentro de uma faculdade, mas que não têm o apoio da universidade. Né? Ok? Então, no Cielo 25 anos, eu não vou ler isso porque está disponível, nós criamos, e foi aprovado depois de muita discussão, uma declaração do uso de contribuição ao custeio de publicação no lugar de APC. Okay? Se trata simplesmente de falar, ok, em vez de você usar APC, use CCP para indicar que não tem fins lucrativos. Okay? Daí tem uma série de condições. Tá? Eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas é importante, a gente vai promover isso. Não promovemos isso até hoje, porque a gente está na expectativa de uma definição de uma política nacional de acesso aberto, de ciência aberta. Bom, quanto ao custo do Cielo, o valor do Cielo varia de 90 a $110 o valor do artigo. Né? Eu fiz o último valor, ele está agora, então, um novo artigo corrente, né? 22 mil, ele custa R$510,
que dá mais ou menos $110 agora. Se ele for de multilíngue, ele custa um pouco mais caro, obviamente. A gente não marca as referências, não marca as coisas, mas, de qualquer maneira, tem que marcar todo o texto, né? Ok. Então, a partir de 2024, a ideia, que é uma proposta que vem sendo discutida há tempos, o Cielo passa a ser um programa nacional no que se refere à manutenção. Quer dizer, a manutenção do Cielo passa a ser manutenção. No conceito de programa nacional, ainda falta discutir o que realmente significa isso. Inicialmente, o consórcio é CAPES, CNPq e FAPESP, já está acordado isso. A ideia é que depois se agreguem outras FAP, FINEP, ministérios. O Cielo vem com uma proposta há tempo de criar um instituto Cielo, que seria uma espécie de OS, para obter dinheiro junto à sociedade, né? Que a gente não consegue, às vezes, fazer com a FAP e Unifesp. E tem também a ideia de construir um marketplace para promover o desenvolvimento de empresas, de produtos e serviços de comunicação científica. Ok? Esse daqui é um cálculo, também tem um link lá, é um cálculo mínimo que a gente faz, a certa de exploração, que daria $290, praticamente $300, por artigo, para fazer o texto completo dele, tá certo? Numa plataforma operada pelo Cielo. Isso significa que o custo total do Cielo é 6 milhões de reais, 6 milhões e 500 ou 32 milhões. Como eu falei para vocês, teoricamente, né, da parte que corresponde à produção dos artigos, 60% já estaria aprovado. Então, o valor a ser aportado, por exemplo, para a CAPES, seria entre 4 e 5 milhões de dólares, que é uma porcentagem bem menor que 10% do que a CAPES usa para publicar periódico. Claro que aí haveria pressão, quer dizer, por que você vai financiar só o Cielo? Haveria pressão para financiar mais periódicos. Esse valor provavelmente subiria com o tempo, tá? Então, aqui, a ideia é a seguinte: se a CAPES, como o professor Arruda destacou no final, e está atrasado nisso, promover os acordos transformativos, né? Por que é que ele vai pagar APC para a Elsevier e não vai pagar APC para os periódicos? Então, ali tem um conceito aqui, que é o conceito do APC virtual, que eu chamo, ou o acordo transformativo virtual, que teria que ser pago a um conjunto de periódicos do Brasil, a ser definido por um corte de qualidade, tá? Então, aqui tem um problema, uma estratégia, tem uma solução, né? Mas, obviamente, vai implicar muita discussão, muita decisão. Espero que a gente seja capaz de fazer. Obviamente, vai ter gente descontente, porque se eu selecionar 500 periódicos, 501 vai se julgar injustiçado. Mas, enfim, vamos ter sempre esse problema. Mas aqui está uma dimensão importante. E olha o que aconteceu no acesso aberto. O Cielo, o Brasil, durante muitos anos, ele foi líder mundial de acesso aberto. Até que apareceram os acordos transformativos. Apareceram os acordos transformativos, a Holanda publica 80% em acesso aberto, a Alemanha publica não sei quanto, e o Cielo ficou lá atrás. Então, essa é uma das dimensões de iniquidade nesse processo que a Coalition S criou. A Coalition S criou isso e não resolveu o problema, vamos chamar de equidade, e criou iniquidades que penalizam o Brasil, por exemplo, porque se 80% dos artigos da Holanda em acesso aberto levam vantagem competitiva em termos de citação, o que o Brasil não aumentou está sendo penalizado. Então, é uma questão que tem que ser levantado isso com a CAPES, para que a gente tenha, vamos chamar, os milhões que se pagam para cima, como APC, o que aumentaria
a porcentagem de acesso aberto imediatamente para 70% ou 80%. Ok? Exemplo, Programa Diamante da Argentina. Tá certo? A Argentina lançou um edital, tá certo? Que projetos de 4 anos para que periódicos apresentem, não sei se vai continuar depois da eleição do como é que chama lá? Então, mas vamos supor que continue, é $25 mil por revista por 4 anos, tá certo? E é bastante para a produção de periódico Diamante. Então, a Argentina, se der isso, ela sai na liderança nesse processo. Ok? Isso aqui é uma pesquisa que a gente fez antes do Cielo 25 anos, com os periódicos do Brasil. Tem várias outras questões, mas relacionadas com a gente, né? É uma espécie de SWOT que a gente pediu para os periódicos de autofazer, e a gente pergunta, ok, o seu periódico tem mais fortalezas que debilidades? Quer dizer, é uma autoavaliação, você fala, ok, tem viés, etc. Mas 90% de ciências humanas acham que sim, tá certo? E no total 85%. A visibilidade almejada que você tinha no seu periódico e das suas pesquisas foram alcançadas? Concordo totalmente, concordo. Novamente, ciências sociais e humanidades estão felizes, né, em relação à visibilidade que o Cielo dá, obviamente. Daí vem apoio político e financeiro da instituição responsável à sustentabilidade da operação e do progresso do periódico. 71% estão contentes. Ali também, obviamente, não vou falar mal da minha instituição, etc. Mas, de qualquer maneira, é bastante alto, tá certo, o reconhecimento ao apoio institucional. Agora, quando eu falo o apoio político e financeiro das políticas públicas, das agências de fomento, CNPq ou CAPES ou FAP, em relação à relevância do seu periódico e das pesquisas que comunicam, 42% estão de acordo. Okay? E, novamente, ciências sociais e humanidades é a que está mais... E daí eu falo assim, você está de acordo com o Qualis? 68%, quase 70% está de acordo. Isso é importante por quê? Porque na área de humanas, ciências sociais e humanidades, tem muitos critérios qualitativos, ok? E os melhores periódicos da produção científica do Brasil são os periódicos do Brasil, e muitos deles em português, ok? Então, é importante isso, tá certo? Agora, quando eu passo para as outras áreas, é um desastre, certo? Então, aqui, o Qualis, a CAPES, até hoje não conseguiu fazer uma gestão adequada disso. Então, eu fui outro dia numa reunião dos periódicos de medicina tropical no Brasil. A gente tem 3 periódicos de altíssimo nível, tá certo? Um quarto, que publicam o segundo maior número de artigos em medicina tropical. E os caras classificam os periódicos em B1. É um absurdo, tá certo? E os periódicos têm memória do Instituto Oswaldo Cruz, 110 anos, certo? Revista da Sociedade de Medicina Tropical. Quer dizer, tem que ter uns outros enfim, abordagens aí, né? Mas, enfim, ok? Terminando, a coleção Cielo Brasil, parte integral da infraestrutura nacional de pesquisa, né? É uma política pública, então financiamento público. Política de comunicação de pesquisa, ciência aberta com ideia. Isso vai ter implicações, vamos chamar assim, que vai aumentar a qualidade do periódico, vai contribuir para uma pesquisa mais inclusiva, etc. E a partir de 2024, Consórcio Nacional de Manutenção. Em algum momento, um consórcio nacional de ciência aberta, de plataforma de ciência aberta. Financiamento dos periódicos, produção dos artigos mix de recursos, 60% dos periódicos são financiados, 75% a 100%, 35% dos periódicos cobram alguma taxa naquela faixa que eu falei, né? Cielo Brasil, coleção núcleo
dos periódicos de qualidade, segundo os critérios públicos aplicados por uma comitê eleito pelos próprios editores, e tem um potencial de 500, 600 periódicos em 3 anos, mantendo os critérios. Mas tem que ser uma política aqui. E, finalmente, potencial para uma plataforma de acesso aberto diamante do Brasil. Muito obrigado.